Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, hoje a gente está se encontrando aqui para mais uma aula de história, onde a gente vai falar um pouco sobre o povo brasileiro, certo? A formação do povo brasileiro. Então, o povo brasileiro, ele foi originado a partir da miscigenação entre diferentes etnias, certo? A população brasileira é bastante miscigenada, é tanto que ela acabou recebendo de um estudioso, né, brasileiro, né, o nome de meta-raça, né? Ele apelidou o Brasil a nossa raça brasileira de meta-raça devido ao fato da gente ser uma população bastante miscigenada, né? Da mistura de diversos grupos humanos que aconteceu no país. A gente sabe que os primeiros grupos que deram origem ao nosso povo brasileiro foram os europeus, né, os africanos e os índios, certo? Os indígenas que já moravam aqui, certo? Porém, depois de alguns séculos, né, podemos dizer assim, depois de alguns séculos, né, depois de um certo tempo, outras etnias também vieram se juntar à nossa, né? Como é o exemplo dos asiáticos, a gente pode ver alguns exemplos aqui, né? Que é a etnia amarela, né? Também houve a presença dos orientais, de outras etnias, né? De etnias mais para o lado do povo islâmico, né? Como a gente pode ver esse exemplo aqui, ó. Essa mulher que ela está representando bem isso. Né? Então, como o Brasil ele é um território imenso, é importante, né, que a gente possa. Existe tanta diferença entre as pessoas que vivem aqui, então é importante que a gente possa também conhecer um pouco das etnias, né, de tudo que faz parte das culturas dessas etnias aí que compõem o povo brasileiro. Só que mais do que isso, né, é importante que a gente entenda, né, que a gente saiba bem identificar essas diferenças étnicas que existem aqui, né? Então, a formação do povo brasileiro, ele contou com vários grupos étnicos, como eu já tinha falado, né? E citando aqui, ó, africanos, indígenas e europeus foram os primeiros, né? E depois teve os árabes, os asiáticos e muitos outros, né? Entretanto, a gente pode dizer que as etnias elas formam a base do povo brasileiro, como eu tinha falado, né? Foram os europeus, os africanos e os indígenas. Eles formam a base do povo brasileiro. Isso significa o quê? Que é o principal grupo, né? Que forma a miscigenação, né? Que forma as principais características do povo brasileiro, né? Foram os primeiros. Aí eu trouxe aqui para vocês, né, para exemplificar essa imagenzinha aqui, que vai explicar bem, né, isso que eu acabei de falar para vocês, né, que a base do povo brasileiro é essa aqui, ó, né? Essa aqui é a base do povo brasileiro, né? E a gente tem esses, né, como herança, né, do começo, do início de tudo. A gente tem aqui, ó, um europeu com uma indígena, né? E acaba originando o mameluco, certo? Ou o caboclo. A gente tem aqui europeu com africana, a gente tem a mulata, que a gente chama de afrodescendente também, porque é a junção de outra raça com africana. A gente tem aqui africano, né, com indígena, que gera o cafuso, certo? Esses três tons de pele aqui, esses três tipos de pessoas aqui, esses aqui é que são a base do povo brasileiro, certo? Esses aqui, tá bom? O que não significa que a gente não encontre aqui no Brasil pessoas totalmente brancas, pessoas totalmente na cor de pele dos índios, né? Muitas vezes é conhecida como pele vermelha, né? Ou pessoas totalmente negras, assim como os africanos originais, né? Dando continuidade. Assim, né, somos descendentes de vários grupos que viveram e vivem em todo o território brasileiro, povos que contribuíram de forma marcante na construção da nossa identidade. Somos, assim, todos nós fazemos parte da história do Brasil. Foram três as matrizes, ou seja, aquelas que estiveram em maior quantidade na nossa formação: brancos europeus, indígenas nativos e negros africanos, como eu mostro para vocês aqui na tela, certo? Nessa imagenzinha aqui.
Entretanto, né, a relação entre essas etnias não se deu de uma forma equilibrada. Realmente aconteceram muitos conflitos entre europeus, indígenas, africanos, né, durante esse período colonial, né, esse período de descoberta, de conhecimento, né, e de início de um novo povo, que foi o nosso povo brasileiro. Houve guerras e os africanos foram trazidos pelos europeus para o Brasil, viviam na escravidão, também resistiram às situações impostas pelos europeus. Também existe também a realidade, né, que a escravidão era uma realidade também vivida entre os próprios negros, né? Existiam muitos negros que também praticavam a questão da escravidão, eles tinham seus próprios escravos. E a gente não pode esquecer nem deixar de dizer que acontecia muito de brancos comprarem seus escravos de outros negros, né? Então, a escravidão realmente foi uma situação horrível que aconteceu ao longo da história, mas que a verdade é que ela não foi algo inventada por brancos, né? Não existe uma raça em si que seja uma raça maligna, né? Existem raças diferentes, cores de pele diferentes, né? E a gente utiliza esses nomes raças apenas para diferenciá-los, diferenciar as características, né? Questão da cultura, modo de pensar, né? Mas isso não faz com que as pessoas, né, tenham um valor diferente, que elas tenham características humanas, realmente a essência humana diferente. Não, todos têm a mesma essência, tem o mesmo estilo de esqueleto, né? Tem o mesmo as mesmas características básicas, né? Todas as pessoas têm um rosto, uma cabeça acima do pescoço, têm ombros, têm braços, têm mãos, têm tronco, membros superiores, membros inferiores, todos têm pés, têm mãos, a não ser que tenha nascido com alguma certa determinada deficiência. Então, essa questão de cor, de pele, né? País onde nasceu, isso não determina absolutamente nada que seja relevante, né? Apenas determina as diferenças de cultura, né? Costumes diferentes que as pessoas podem ter à medida que nascem em lugares diferentes, né? E são diferenças que são bastante interessantes e que é bom que o conhecimento em si possa ser trocado, né? Então, assim, então é isso, gente, né? Eu vou recomendar para vocês que faça a leitura do livro, certo? A leitura do conteúdo do seu livro, né? Que está nas páginas 49 a 51, tá bom? Mas não se limite apenas, né, a consumir o conteúdo do nosso livro, né? O conteúdo que a gente está utilizando aqui para estudar, né? Amplie, né, o seu campo de pesquisa, amplie a sua aprendizagem, procure pesquisar em outras fontes também, de outros pesquisadores, né? Porque o material que a gente está utilizando aqui tem uma ótica, né? Existem vários outros pesquisadores com óticas diferentes, né? Com estudos com bases diferentes, e é importante que a gente conheça os vários lados e os vários estudos, as várias tendências, né, do estudo da história. E a sua atividade, gente, você vai encontrar, né, na página 52, certo? Né? Procure ter capricho, atenção na hora de realizar essa atividade, tá bom? Lembrando que ela está baseada, né, no estudo que foi feito pelos autores desse livro, tá bom? Então, espero que você possa ter uma boa aprendizagem, né, que você possa ter feito um bom proveito dessa aula. Um ótimo desempenho para você. Tchau!